Olá, eu sou a Thaís Fernandes, professora e coordenadora do mestrado e doutorado da Unopar e da Uniderp, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o aparelho expansor diferencial. A gente sabe que as atresias maxilares elas são muito prevalentes na população, e esses valores eles podem variar de 13% a 18% de prevalência. E por ela ser muito prevalente, a gente precisa descobrir maneiras de tratá-la da melhor maneira possível. Recentemente, um aparelho expansor diferencial foi preconizado pela professora Daniela Garibe. E esse expansor diferencial ele veio com 2 parafusos, um parafuso na região anterior e um parafuso na região posterior. Ele é semelhante a outros aparelhos, a outros disjuntores, mas a vantagem dele é que a gente consegue, como o próprio nome diz, fazer uma expansão diferenciada e individualizada. A gente pode expandir mais na região anterior e também, às vezes, mais na região posterior, dependendo da severidade do paciente, dependendo de cada caso. Como eu vou mostrar para vocês um caso de uma paciente que apresentava uma atresia maxilar e mordida cruzada bilateral. Para esse caso, a gente optou por instalar o aparelho expansor diferencial para que a gente pudesse fazer a expansão de maneira diferenciada. É possível observar, pelo formato da arcada dentária dela, que ela apresenta uma atresia mais significativa na região anterior, apesar de também apresentar mordida cruzada posterior bilateral. Então, a nossa intenção era realizar a expansão para que a gente conseguisse descruzar essa mordida e também na região anterior conseguir um maior ganho de espaço e melhorar o formato deste arco. Como a gente pode observar nesse modelo, tanto na vista frontal como na oclusal, a gente consegue observar essa atresia. Se a gente colocar essa malha e observar o formato do arco, a gente percebe essa atresia e a necessidade de expansão para correção. Então, inicialmente, a gente instalou o aparelho. Esse aparelho, como eu disse, ele tem 2 parafusos. A gente fez a instalação, né? Claro que previamente a gente fez a moldagem de transferência, a confecção do aparelho para a instalação. Neste momento, foi instalado o aparelho. E para essa paciente, a gente utilizou um protocolo de ativação de 2/4 de volta de manhã e 2/4 de volta à tarde durante 7 dias, nos 2 parafusos. Depois disso, a gente começou a individualizar a expansão apenas para o parafuso anterior. Então, nessa fotografia, neste momento, a gente consegue observar o quanto que a gente conseguiu de ativação nos parafusos. Para a região posterior, a gente ativou 8 milímetros e para a região anterior, a ativação foi de 10 milímetros, conseguindo, assim, uma ativação diferenciada. Essa expansão que a gente não consegue com os aparelhos convencionais. Após a expansão, a gente travou os parafusos e a gente acompanhou esse paciente por alguns meses. A gente consegue observar que houve a abertura do diastema, porque houve a ruptura da sutura palatina mediana, e a gente consegue acompanhar mês a mês a evolução e o fechamento desse diastema. Então, a gente pode observar nessas fotografias, ao início, logo após a expansão, e como esse fechamento do diastema ocorre com o passar do tempo. Em abril, a gente tinha 5 milímetros de diastema e em junho a gente observa que esse diastema já fechou e agora a gente encontra com 1,6 milímetros. Então, aqui mostrando a fotografia inicial e após a expansão, se a gente observar as 2 linhas, a gente consegue verificar o quanto a gente conseguiu de ganho e de melhora no formato do arco. E a dica de hoje é que esse aparelho, esse expansor diferencial, ele é mais uma alternativa. A gente vai utilizar esse aparelho para todos os casos? Não. Ele pode ser utilizado para aqueles casos onde a gente precisa realizar uma expansão diferenciada, onde a gente consegue sobrecorrigir a região posterior e individualizar a região anterior. E muitas vezes a gente precisa usar 2 expansores. E neste caso, com um único expansor, a gente individualiza a quantidade de expansão. Então, essa é a dica para que a gente possa individualizar, olhar a severidade da nossa maloclusão, as características do nosso paciente e indicar o melhor aparelho para cada um desses pacientes. Muito obrigada.